Carla Madeira, escritora brasileira conhecida pelas obras Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera. Carla Madeira também é jornalista e publicitária e, segundo pesquisas, a segunda escritora mais lida no Brasil em 2021. Carla Madeira nasceu em 1964 em Belo Horizonte. Começou o curso de matemática na Universidade Federal de Minas Gerais, sem concluir, e graduou-se em jornalismo e publicidade na mesma instituição, onde também foi professora de redação publicitária. Ela tem pós-graduação em marketing, é sócia e diretora de criação da agência de comunicação Lápis Raro, e sua primeira obra publicada foi o romance Tudo é Rio, lançado em 2014 e é resultado de um texto iniciado 14 anos antes. Carla Madeira conta que Bruno Barreto a sondou para realizar uma versão cinematográfica, mas teria declinado por não ter certeza do que desejava para a obra e porque gostaria que o filme fosse filmado por uma mulher. Vejam só. O livro conta a história do triângulo amoroso entre uma mulher, um homem e uma garota de programa. Foi a segunda escritora mais lida do Brasil em 2021, atrás somente de Itamar Vieira Júnior. O título Tudo é Rio é um relançamento. Ele foi lançado a primeira vez em 2014 em parceria com a editora Quixote e recentemente volta ao mercado sob a chancela de uma grande editora tradicional, o Grupo Editorial Record. Na nova casa, Carla Madeira lança Tudo é Rio, Véspera e A Natureza da Mordida. Não foi surpresa quando recebemos a notícia que Tudo é Rio ganha o Prêmio Bertrand este ano, em 2024, como livro do ano. Nome forte na área de publicidade em Belo Horizonte, a autora mineira de 57 anos migrou da pequena editora Quixote para a Record a convite da vice-presidente da editora chamada Roberta Machado. Segundo palavras de Roberta Machado, ela falou: "Quando li Tudo é Rio, percebi na hora que era um livro viral, do tipo que quem lê precisa desesperadamente que mais pessoas leiam para poder comentar e sofrer junto. Esse tipo de obra se beneficia muito do poder de distribuição e de divulgação de uma editora grande. Você precisa esbarrar por ele em todo canto do país." O livro começou a ser escrito por Carla Madeira no final dos anos 90, quando uma situação dramática envolvendo Dalva e Venâncio paralisou a sua escrita, que só foi retomada 14 anos depois de forma intensa. Em A Natureza da Mordida e Véspera, a autora volta a investir em histórias instigantes, protagonizadas por personagens femininas. Desse processo criativo e escrita, a Carla fala em entrevista: "Só virou um livro pela paixão, pelo arrebatamento do processo criativo. Não foi uma decisão fazer um livro, foi fazendo um livro porque me encantei por aquilo. Até que cheguei à cena de Venâncio com o filho e me paralisou. Percebi que era mais que só o prazer de exercitar a linguagem, escolher a palavra. Veio a porrada no sentido de: isso aqui também é outra coisa muito potente, tem uma dor que está vindo. E diante daquela cena, eu não sabia sair dela. Senti uma dor tão louca, um susto tão grande de ser capaz de imaginar aquilo." O sucesso de Carla Madeira faz a escritora Dice Valtric do Amarante destacar um aspecto importante no atual mercado editorial, quando se fala em autoras mulheres. Ela fala o seguinte: "Tivemos muitos lançamentos de livros escritos por mulheres
muitos também traduzidos por mulheres. Parece que nós, mulheres, estamos começando a ficar interessadas em nos ouvir, saber o que pensamos, o que e como escrevemos. Aproximando-se da obra, Dalva, que amava Venâncio, que não amava Lucy, que em síntese muito provavelmente não amava, ou ao menos é o que se infere em uma primeira aproximação. Parece vulgar a prosa do romance Tudo é Rio, que em 2014 fez emergir em cenário nacional a obra de Carla Madeira. Porém, ao contrário do que se esperava em razão da opção por tratar de temas absolutamente prosaicos, como o amor, a insegurança, o desencontro e a violência, o romance vem emoldurado pela palavra cortante que atua em sintonia com uma escrita fina, que aproximando-as dos personagens entre si e carrega os leitores para os espaços encobertos de moralismo e de certa névoa, sobretudo em tempos absolutamente marcados pelo avanço da direita no Brasil e pela acentuação extremada e conservadora de uma forma de religiosidade. Oportuniza um adensamento não somente na trama, mas em outro sentido, na conjuntura da própria vida, em um cenário nacional, sobretudo sob o ponto de vista dos direitos humanos e fundamentais das mulheres. Na medida em que tudo é colocado na perspectiva de fluxo contínuo pela radicalidade, e assim o amor, esse sentimento de luxo, segundo Adélia Prado, ganha em sentidos diversos, alcançados mediante conjunção com plúrimos atributos. Na obra, tanto quanto na vida, o amor escapa, escapa de uma conceituação e se torna alado na medida em que tece uma constante relação com a psique, que sempre vai ser uma companheira mitológica. Consiste daí em recomendável ato de observação cuidadosa a leitura de Tudo é Rio, para que de fato se inicie o itinerário em que as personagens são atravessadas pelos imponderáveis, Especialmente quando se trata da alusão à condição da mulher como sujeito de direito e à eclosão da violência familiar. E dessa forma, a leitura vai ganhando mais sentido e, de outra banda, exigindo fôlego extra do leitor, vez que não permite julgamentos fáceis e nem automatismos, de sorte que pode servir como uma lente para uma análise da violência perpetrada contra as mulheres no Brasil atual, principalmente quando se busca alcançar a realidade das mais marginalizadas. Paralelo com Heráclito de Éfeso, Segundo Heráclito de Éfeso, filósofo jônico, tudo flui. A natureza, bem como os seres que a habitam, está continuamente perpassada pela fluidez, que a caracteriza e a instrui. A fluidez então ganha relevo neste pensador que se antepõe de modo veemente a Parmênides, que por sua vez pugna pela existência expressa na forma de entes ou de seres, afirmando desta feita uma teoria voltada para a permanência, ou seja, para a ideia de um princípio universal baseado em uma ordem imutável e assim em uma organização racional no universo que era infinita, una
una, indivisível, imutável e imóvel. A afirmação da fluidez a priori como cerne da existência gerou justamente diversos desdobramentos de âmbito ético, filosófico, jurídico e político. Nada escapa à ideia de impermanência quando se tem o parâmetro heraclitiniano como uma espécie de bússola central. A impermanência onde tudo flui. Heráclito, um desses primeiros filósofos, dizia que tudo o que percebemos como imutável é uma ilusão. Olha só, R$1. Aqui e aqui também é R$1. Nada aqui e nada aqui também. Olha só, posso dobrar a nota? Se eu dobrar bem, eu prometo que eu vou te devolver a nota exatamente intacta como eu peguei a nota de você, tá ok? Se eu fizer assim, ela muda de cor. Se eu abrir, acontece uma coisa incrível, olha só. Você pode estar vendo uma coisa na sua imaginação e a vista te engana. Heráclito dizia que a vida é uma constante transformação. Tudo muda o tempo inteiro, não existe nada parado. Aqui no Pão de Açúcar, por exemplo, a gente tem a impressão de que o bondinho está se movendo, mas a pedra permanece parada. Isso é o que nossos olhos nos dizem. Mas não é bem assim. Nós estamos nos movendo. A pedra também. A única realidade que existe é a mudança. Aquela montanha, ela é feita de moléculas, de átomos que são em constante movimento, em constante transformação. A pedra, de uma certa maneira, nesse modo de olhar para a pedra, está em movimento. E a gente não pode esquecer que o Pão de Açúcar também gira com a Terra em torno do Sol, numa velocidade alucinante, cerca de 108 mil quilômetros por hora. Heráclito é bem atual na cosmologia, no sentido de que tudo que existe tem, na verdade, não é estático, não é limitado, é um processo. O físico defende a tese de que o Big Bang, a grande explosão, não foi o marco zero do universo, e sim mais uma etapa de um eterno ciclo de contração e expansão do cosmos, que nunca teve um início. É claro que Heráclito, lá na Grécia Antiga, não tinha a menor ideia do que era Big Bang, mas ele já dizia que o universo sempre existiu e nunca vai acabar. Fluidez implica uma certa subversão ótica, na medida em que desafia o olhar atento do observador, que tão logo se apercebe do imponderável como regra. Passa a ter um maior aguçamento dos sentidos, renunciando às opções de uma suposta segurança nas padronizações sociais que se amparam na ideologia da normalidade. Interessa apontar que essa segurança vai esmaecendo no mesmo ritmo em que vai se desvelando a complexidade e que perfaz a todos e a todas, sobretudo a complexidade que se extrai da análise das entranhas da dinâmica fundante da subjetividade humana. Então vejam só, para fluir, cumpre investigar o logos. E o que é logos? Para Heráclito de Éfeso, logos é o conjunto harmônico de leis que comandam o universo, formando uma inteligência cósmica, onipresente, que se plenifica no pensamento humano. Dito isso, Heráclito adiciona o seguinte: não encontraria a caminho os limites da vida, mesmo quem percorre todos os caminhos, tão profundo é o logos que possui. Dito isso, desta forma, ao investigar com uma espécie de lupa o desejo dos personagens, particularizando a apreciação em relação à triangularidade que existe por Dalva, Venâncio e Lucy, depara-se com a dor, e dentro dessa dor existe uma fluidez. No livro, como no rio de Heráclito, ninguém se banha da mesma maneira. A autora encontra manhas e maneiras de dar voz aos personagens para advertir que a vida dá um jeito de manter a gente vivo, mesmo quando a gente morre de dor.
efeito, é escrita em um fluxo que a narrativa é tensionada pelo desejo, pela traição, pela falta, pela ausência, pela dinâmica marcante, violenta, ou seja, a história é simplesmente atual, implicando uma universalidade, e o leitor é canalizado por meio de um turbilhão de emoções de natureza identitária. Carla Madeira, a propósito, faz uma narrativa autenticamente brasileira, mineira, com jeito de mesa posta, com jeitinho de café passado, com pão de queijo. E dessa forma ela suscita uma certa atmosfera confessional, né, urdida na sororidade, vez que evoca contextos marginalizantes e excludentes, sobretudo para nós mulheres. Brincando com os laços que surgem entre Dalva e Venâncio, a autora mostra que a vida, portanto, nesse embalo, né, mediado pela autora, é um descortinamento de auroras, de despertares, de enclausuramentos, de rupturas e de emudecimentos mediante o prazer, mediante a dor, a eclosão imponderável das trevas, as pressas dessa irrupção da luz, e tudo isso em face da ressignificação, da sublimação e da reconstrução. A vida se expressa, pois, como experiência que implica a construção do sujeito, e somente um fôlego mais profundo para resistir às passagens de personagens que vão assumindo formas diversas e ocupando espaços narrativos em que a palavra fala daquilo que os sujeitos querem expressar, mas, sobretudo, do que ocultam. Ao tempo em que fala de presentes interligados temporalmente, a autora afiança futuros passados e eivados de nervuras, de faltas e também de excessos. Em certa altura, a figura de Deus, encoberto de exacerbado moralismo religioso, é apresentada de forma, às vezes, um pouco crua, um pouco cruel pela autora, e de certa forma aponta para o desejo encoberto por camadas de extrema desolação e de um certo cinismo que se torna evidente em razão da atitude tomada por Lucy, essa personagem nuclear, né, para de modo geral aludir-se ao abandono e aos abusos a que estão submetidas as mulheres e as meninas no Brasil. Ela, em uma reviravolta do lugar comum, da resignação, ao contrário da sina da maioria das mulheres brasileiras, sobretudo pretas e pobres, descobre o próprio desejo no corpo e o assume como arma, em razão do desejo do outro. A realidade das personagens passa a não caber nas explicações de convivências violentas, e nesse ritmo a obra de Carla Madeira ganha em relevo e em densidade. Os que triangulam já não se distinguem, em particular na dor que afligem e que disparam de modo difuso. Um acaba por ser o esteio do outro, em uma dinâmica tão perversa e também ao mesmo tempo irresistível. Nessa altura, é interessante observar a falta de uma delimitação quanto ao tempo e ao espaço, pois um enredo se faz em um lugar nenhum e em hora alguma, né, podendo ser completado pelo itinerário de vida de qualquer um de nós e de todos os leitores. Como a violência, o amor deixa marcas indeléveis atemporais. Ou seja, quando os laços familiares são contraídos a partir de opressão, as sementes do desamor e da frustração ganham espaço para enraizar violência. Dalva, a personagem principal, na condição de filha, atingida diretamente pela desconstrução do sistema familiar paterno, vai atingindo uma maturidade em suas idas e vindas, assumindo uma forma sofisticada de tecer ou melhor dizendo para vocês, o seu destino como um todo. A Aurora, que é a mãe de Dalva,
que, fazendo jus ao nome, acorda a família para a subversão advinda da alegria, da tolerância e da celebração, aproximando-a de um ato, um ato construído de uma subjetivação mais complexa. Dalva, a despeito de tudo, aprende a força da alegria, o potencial subversivo dessa felicidade, aprendendo igualmente que, das contas da vida, torna-se possível bordar o destino, tal qual o faz em seu vestido de noiva. Para tanto, ensaia em bênçãos os nomes de todos os que deveriam estar ali para apoiá-la em redes de sororidade. Já Venâncio, por sua vez, ao contestar superficialmente os atos de violência de sua família originária e assim, ao renunciar à capacidade de uma maior percepção de si dentro do ciclo de violência, vai perdendo a oportunidade de não se lançar no fluxo da repetição. Acolhe a dor da violência e do ato desferido contra si mesmo como uma expressão legítima que pode ser adormecida em estado de latência. Ele teme, temendo, repete. E Carla Madeira alerta para estágios de repetição na medida em que ganham força, quando não são plenamente enfrentados. E o rio vai, como o amor, a opressão e a dor na vida dos personagens principais, reassumindo um controle, empapando a terra, contornando obstáculos existenciais, semeando e fluindo. E se você ainda não sabe, o best-seller Tudo é Rio, livro de estreia da escritora mineira Carla Madeira, vai sim virar filme. A adaptação será feita pela produtora Boutique Filmes, a mesma responsável por transformar a Rota 66 de Caco Barcelos em série lá no Globoplay. Mas ainda não há previsão de estreia. E aqui fechamos o nosso conteúdo mensal. Espero que tenham gostado do nosso documentário, tá? Esse documentário vem para completar a experiência de leitura de vocês que estão comigo no Círculo Literário, o nosso Clube do Livro. E a gente se junta no dia 1º de julho, agora pertinho, para o nosso debate. Então dá tempo de vocês assistirem, finalizarem a leitura, assistirem aqui ao documentário e a gente se reúne segunda-feira, dia 1º de julho, para debater. Se você gostou desse conteúdo, então deixa aqui o seu joinha. Se você se interessou pelo conteúdo do canal, então se inscreve, porque todos os vídeos que eu subo, você automaticamente já vai ser notificado também. Isso também me ajuda. Se você ainda não está comigo no Círculo Literário, que é o nosso antigo Clube do Livro da Dai, o nosso clube de leitura, você pode participar sem problema nenhum. É só me adicionar nas minhas redes sociais, me manda uma mensagem por DM, que eu te mando o convite, e você pode participar ativamente das nossas atividades, dos nossos grupos de interação. Nós temos quiz literário com direito a brindes, sempre no final. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.